Olá, galerinha, bom dia. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Hoje, dia 14 de maio, né? E vamos continuar com a nossa aula na Escola Braz Lima Verde, né? Hoje com ciências no terceiro ano, tá? Vocês vão dar um pausezinho aí no vídeo e vão pegar o livro de vocês, tá bom? Vamos lá! Pegaram? Pronto. Então, vocês vão abrir aí na página 61, né? Que foi a atividade que a tia passou na aula passada, certo? A página 61 e a página 62. Não é isso? Pronto, vamos lá. Na questão 1, ele falava assim: marque um X, né? De acordo com o tipo de solo mostrado na imagem. Então, esse solo aí da imagem era o quê? Arenoso, argiloso ou umífero? Pronto, pela quantidade de humus que tem, então ele era um solo umífero, né? Na 2, ele pediu para vocês escreverem as principais características do solo, certo? Umífero, ele é o quê? Ele é composto, né, de uma quantidade maior de humus. É ideal para plantações porque contém grande quantidade, né, de nutrientes e retém a água na medida ideal, certo? O solo permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros que facilitam a passagem da água, tá? E o solo impermeável, né, que são compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, que dificultam a passagem da água, tá? Na página 62, tem a questão 3, que era para vocês colocarem V para verdadeiro e F para falso, né? Primeiro, o solo arenoso é um tipo de solo permeável, verdadeiro. Um solo que contém muita argila é impermeável, verdadeiro. Vivemos na parte aquática do planeta Terra, falso. O solo arenoso é um tipo de solo apropriado para a agricultura, falso. O solo permeável deixa a água passar com facilidade, verdadeiro. Isso a gente estudou, certo? Na aula passada. Na 4, diz assim, ó: procure no diagrama abaixo o nome dos 5 tipos de solo estudado. Então, vocês vão achar a palavra umífero, argiloso, massapê, arenoso e terra roxa, tá? Na 5, ele pergunta assim: o que é um solo fértil? É um solo rico em nutrientes, em que os vegetais conseguem se desenvolver, tá? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Agora, vocês vão continuar com o livro aberto, tá? E na página 63, nós temos o nosso novo conteúdo que fala sobre o ar, tá? Vamos lá? O planeta Terra, gente, ele está envolvido por uma camada extensa de ar, né? A gente sabe, todos nós sabemos que nós dependemos, né, dessa camada de ar para poder viver. E essa camada de ar é chamada de quê? De atmosfera. Essa é a camada de ar que está envolvida, né, no planeta Terra. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta. Foi o que eu falei para vocês. Nós vivemos também, né, através da atmosfera, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias, certo? A atmosfera, ela funciona como um regulador de temperatura do planeta, certo? O ar
ele é composto por uma mistura de vários gases, que é o gás carbônico, o nitrogênio e o oxigênio. O oxigênio é o gás indispensável, né, na vida dos seres vivos. Por quê? Porque é através dele que a gente respira, certo, gente? O nitrogênio é um gás mais abundante, né? E o carbônico, que é necessário para os vegetais fabricarem o seu próprio alimento. Então, o nitrogênio ele é mais abundante, né? O oxigênio ele é tudo, porque é através dele que a gente respira, certo? Já o gás carbônico, ele é necessário para os vegetais, certo? Para que eles possam gerar os nossos alimentos, tá? Podemos então perceber a presença do ar em várias situações e em diversos lugares, né? Onde a gente vai, se a gente estiver em casa, se a gente estiver na rua, onde a gente estiver, nós podemos perceber a presença do ar, né? No vento, no respirar, certo? Quando observamos bolas voando no céu, ou até mesmo uma pipa, né? Percebemos o ar na atmosfera, ou seja, o ar circulando no planeta Terra. Quando as folhas balançam, ou então o vento que sentimos, eles também nos mostram a presença do ar, foi o que eu falei para vocês, né? Em tudo, a gente percebe a presença do ar, certo? O ar, gente, nada difere da água, porque ele tem que ser incolor, certo? Não pode ter cor, ele tem que ser inodoro, não pode ter cheiro e ele tem que ser também insípido, não pode ter sabor, certo? Nada difere da água, por quê? O ar, se ele tem cor, ele pode estar poluído, certo? Um ar que tem cheiro, dependendo do cheiro, se for agradável ou não, né? Mas ele não pode ter cheiro, ele tem que ser inodoro. E o insípido não tem sabor, claro, né? Se a água que a gente consome não pode ter sabor, imagina o ar, né, que a gente respira, certo? Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos, certo? Na página 64, ele vem falando sobre o vento, né, que é o ar em movimento. A gente sabe que o vento, quando a gente vê as folhas balançando, uma bexiga voando, né, ou uma pipa, a gente sabe que ali ele vai ter um ar em movimento, né? Então, a gente pode perceber a existência do ar por meio dos ventos, né? Olha só, a brisa. Nós temos um exemplo dependendo de cada intensidade, né? A brisa, né, que é o vento fraco e agradável. A gente chama de brisa o ar que se movimenta de forma suave, certo? Quando ele balança as árvores, espalha as sementes e nos refresca, né? Balança os cabelos, tá? A ventania. A ventania é aquela que eu acho que toda mulher reclama, né? Que quando dá uma ventania suja a casa, pronto. É um vento forte, né? Há momentos em que o ar se movimenta com mais força do que a brisa, né? A ventania ela tem mais força do que a brisa. Sendo até difícil andar contra a ventania. A poeira levanta, formando redemoinhos, né? Aqueles redemoinhos que vocês já devem ter escutado falar. Os ramos das árvores se quebram, telhas são arrancadas das casas, né? E muitos danos são causados às construções e à natureza, certo? Nós temos também um último exemplo aí de ar em movimento, é o furacão. O furacão ele já é bem mais forte do que a ventania e bem mais forte do que a brisa, né? Porque ele é considerado um vento muito forte, né? Eles são chamados de furacões ou tufões, que são ventos muito fortes, capazes de provocar grandes devastações, como destruição de casas, né, e de plantações, tá bom?
Na página 65, nós temos falando sobre a direção e a velocidade dos ventos. Tia, o que é isso, tia? Pronto, são alguns aparelhos, né, que servem para indicar a velocidade e a direção do vento. Como, por exemplo, a biruta, né? A biruta, ela indica a direção do vento, certo? Ele é um aparelho indispensável nos aeroportos. Os aeroportos, eles todos têm que ter, certo? Pois os aviões, eles só devem levantar o voo, né, e aterrissar no sentido contrário do vento, certo, gente? Os aviões, eles não podem levantar o voo ou baixar, né, com o vento no mesmo sentido dele, tem que ser no sentido sempre contrário, né? E para isso a biruta serve para indicar a direção do vento, né? O catavento, eu acho que vocês também já conhecem o catavento, né? Indica a direção do vento também, né? Porque ele é de uso doméstico, né? A gente pode ter nas nossas casas. E ele também é utilizado de forma decorativa nas casas, né? Tem gente que usa para decorar a casa, que também serve para indicar a direção do vento, né? E nós temos também o anemômetro, né? Anemômetro. Mede a velocidade do vento. O anemômetro, ele não indica a direção do vento como o catavento e a biruta. Ele mede a velocidade do vento, né? Ele é usado lá nos observatórios. Eu acho que, não sei se vocês já visitaram ou já viram, né? Lá no observatório que tem na escola antiga do Dr. Salomão. Lá tem um observatório e tem um anemômetrozinho desses, né? E também nos aeroportos tem que ter, é indispensável ter um anemômetro lá. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão, né, de quanto tempo uma massa de ar leva para chegar naquele determinado local, certo? No destino dele, certo? Aqui embaixo, lá no final, nós temos uma curiosidade, né? Que é a temperatura do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo dela, né? Outra coisa que eu acho que vocês também já ouviram falar é sobre como é medido, né, a temperatura do ar. A gente sabe, todo mundo sabe que nós quando estamos com febre, que é preciso verificar a temperatura, a gente verifica através de um aparelhozinho, né, que é chamado de termômetro. Ali, ele vai indicar o grau da sua temperatura, né? Qual é o grau que você está, certo? A nossa temperatura normal é 36,5, certo? De 37, já a partir de 37 em diante, já é considerado, né, febre, né? Que você já está com a temperatura além do limite que é para você estar, certo? Entendidos? Para a próxima aula, a tia vai querer a atividade, né? Bonitinha, feitinha lá, né? Na fotinha, tá bom? A atividade da página 66 e da página 67, tá? A tia quer essa atividade através das fotos, né? Para mim ter a noção que vocês fizeram, tá? E assim, uma dica para vocês que todo dia assistem os vídeos, as aulas, é que vocês já têm aquele horáriozinho exposto, né, lá, e vocês sabem que na quarta-feira, né, na quinta, vocês têm aula de ciências, então, quando vocês forem sentar para assistir o vídeo, ou seja, na TV, ou no notebook, no computador, celular, vocês já estejam com o livrinho lá na mesinha para estar pronto, né, para vocês abrirem na página que a tia falar, tá bom? É só uma dica, tá? Aí vocês podem pausar o vídeo e abrir o livro ou pegar o livro, tá bom? Então, boa sorte, tá?